Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso De Bem Comigo. Esse videocast e podcast onde você, do outro lado, se identifica com falas, com assuntos que mexem com a sua saúde emocional, sua saúde mental, sua saúde, né, de um modo geral, seu bem-estar, aquilo que te faz bem, de bem comigo. Já aproveita para ativar as notificações, o sininho, se inscrever aqui no canal da Viva para você ficar por dentro de tudo e também seguir as nossas redes sociais dos nossos convidados, dos nossos apoiadores que estão sempre conosco. E hoje o tema é muito especial, porque recentemente a gente saiu do Janeiro Branco, onde várias pessoas falam sobre saúde mental. Mas e aí depois do Janeiro Branco? Será que a gente conversa sobre esse assunto? Pois é, para conversar comigo sobre o adoecimento da saúde mental dos brasileiros, eu recebo com muito carinho a doutora Karen Gomes, que é psicóloga. Seja bem-vinda! Pega aqui na minha Obrigada. mão! Ê, veio! Eu agradeço muito o convite, Aécio. Esse é um tema muito importante e muito Uhum. atual, né? Mas antes de entrar no tema, eu quero que você que se apresente. Quem é Karen? Quem é Karen Gomes, essa psicóloga? Eu sou Karen Gomes, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicologia do esquema e psicologia positiva. Que maravilha. Doutora, há quanto tempo tu tá dentro dessa área de atuação e como foi escolher ser psicóloga? Eu tô dentro do consultório há mais de 4 anos Isso atendendo. atendendo direto. Sim, mas eu venho de uma formação já hospitalar, né, eu fui psicóloga dentro da maternidade Benedito Leite, trabalhei também trabalho ainda com crianças neurodivergentes, né, e venho dando esse foco maior ao meu consultório. Uhum. É legal porque a gente, antes de conversar, a gente faz uma brifada e eu vi assim a quantidade de ações que você desenvolvia na época da maternidade, né? Sim, Que te levaram, por exemplo, a receber um prêmio, que você recebeu um prêmio recentemente. E isso faz com que a gente veja o quão é importante o trabalho de um psicólogo, de um profissional que está ali para melhorar a saúde mental, não só dos pacientes, mas também dos colaboradores que estão participando daquele momento. O psicólogo ele é fundamental. sim, né, eu sou suspeita, né, para Aham. falar isso, mas a minha vivência na maternidade, ela me mostrou uma realidade muito diferente do consultório particular. Uhum. Que são, de fato, as pessoas em situações de vulnerabilidade Certo. social. E poder levar, alguns auxílios, né, itens de higiene, kits de enxoval para o bebê, poder promover essas campanhas dentro da maternidade foi muito importante. Então foi um projeto, assim, que começou por uma data, especial, era Dia das Mães, e imaginar aquelas mães tendo que ficar retidas no No hospital por hospital. conta dos seus bebês, foi o Natal. Então esses momentos que são marcantes pra gente, que a gente gosta de estar com a nossa família, aquela mulher ela estava ali, separada, num momento de sofrimento, né, de vulnerabilidade, então a gente tentou abraçá-la, Uhum. dar uma assistência não só de uma escuta, mas atender uma necessidade que elas tinham. Uhum. E isso acaba te movendo, né? Sim. Eu vejo que tu sempre quando tu fala, né, a respeito dessas ações, você se sente muito bem, não pela questão do ego, mas se sente bem por estar fazendo bem ao teu próximo, né? Sim. Quando eu escolhi a psicologia, eu tinha um objetivo e ele continua o mesmo. Eu queria dar espaço para aqueles que não tinham vozes. Então, permitir que aquelas pessoas adoecidas ela encontrassem um atendimento de qualidade. E eu entrei com esse objetivo e eu continuo com ele e pretendo manter pelo resto da minha vida. Então, dar assistência de qualidade àquelas pessoas que não têm acesso a esse cuidado. Que maravilha. Tem filhos? Como é que Tenho. chama? Isabela. Ah, É Isabela, uma quantos anos ela princesa. tem? 10 10 aninhos. aninhos. Nossa, fico É. imaginando quando a Alva tiver com 10 aninhos. Eita, meu Deus. São os desafios da Parceirinha, maternidade. parceria, parceira? Demais, assim. Geniosa também, Parceira de beach obviamente. tênis? De beach tênis, de cozinha, Olha só. de filmes. A gente tá nessa fase agora de assistir as coisas e conversar sobre. Que legal. Então,
graças a Deus, ela tem uma super abertura, assim, para Que falar bom. sobre as fases dela, né? E hoje, cara, a gente vai conversar sobre um assunto bem importante, que é o adoecimento, né, da população do nosso país, em especial a saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala sobre vários tipos, né, de causas que podem desenvolver dentro de todo o indivíduo, mas a gente está vendo uma população muito ansiosa, uma Sim. população adoecida e de uma forma onde parece que esse adoecimento ele é considerado eficaz. Ah, mas é porque não tenho tempo, é porque eu tenho que estar ali o tempo todo ansioso, porque fulano de tal faz isso, eu também preciso fazer isso. Vamos conversar sobre isso? A população do Brasil está adoecida, mentalmente falando? A gente diz que hoje a gente vive na cultura da produtividade. Se eu não E sou produtivo, eu não eu presto. não Então, presto. há uma cobrança, uma autocrítica Uhum, permanente, né? Mas, geralmente, a gente costuma ver os dados de saúde de forma isolada. E quando tu me chamou para esse encontro, eu falei, cara, é uma oportunidade da gente unir esses dados e mostrar a realidade do Brasil hoje, como é que a uhum. gente está. Então, hoje a gente é o país mais ansioso do mundo, mas não para por aí, né? A gente está em quarto lugar do país mais estressado do mundo. E em quinto lugar do país mais depressivo. Gente, só para vocês terem uma ideia, vocês estão do outro lado nos assistindo, olha só, esses dados foram me passados pela doutora Karen. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, são quase 20 milhões de pessoas lidando com esses desafios todos os dias. E não param por aí, né, doutora? Lá em 2023, revelou que 56% dos brasileiros afirmam que a saúde mental piorou nos últimos anos, com o estresse, a solidão, incertezas da vida moderna, pesando cada vez ainda mais a cobrança. Eu não sou a mulher, eu não sou o cara. O Sim. que que vai acontecer comigo quando eu envelhecer? Fulano de tal faz isso e eu não faço. Eu acho que essa é a grande cilada hoje em dia, né? A gente, com o avanço da nossa comunidade, com o avanço da sociedade, né, a Uhum, gente teve grandes benefícios que trouxeram o seu lado negativo, digamos assim, né? certo. Então, com o uso da tecnologia, com esse celularzinho hoje que a gente carrega para todo Ninguém lado, vive sem o celular, não né? vive. E aí entra um ponto. Eu estou o tempo todo recebendo informações, conectado em algum lugar que não é aqui, Uhum. comparando a minha vivência com a de outra pessoa que tem uma outra experiência de vida que não é a minha e me achando sempre menos, sempre pequeno demais para estar inserido naquele mercado. O avanço tecnológico é algo extremamente positivo. Ok, precisamos da tecnologia. O problema é que ele também tem um lado negativo. E esse lado, ele colabora muito para esse quadro que a gente vive hoje de adoecimento mental. Então acaba sendo é uma ponte para esse Sim, adoecimento mental. Porque assim, a tecnologia ela é positiva, sim. mas a gente precisa aprender a lidar com essa tecnologia. Por exemplo, a gente que nasceu, não vamos falar na cidade, mas a gente que nasceu nessa era onde a gente viu a internet nascer e a gente viu a internet crescer, é diferente, por exemplo, da tua filha, da minha Sim. filha, que vai ser mais diferente ainda, que já nasceram dentro dessa tecnologia. A gente ainda faz essas pontuações, né? Faz esse apontamento ali. Tipo, nossa, tá demais, não era assim. Que saudade de quando não tinha isso. Eles não, eles já vão viver naquilo ali porque essa é a realidade deles. E se não houver, né, políticas públicas, né, se não houver pessoas profissionais para falar sobre saúde mental, vai viver uma crise ainda maior. Hoje a gente está tentando de tudo, né? Ao ver o impacto das redes sociais, do uso excessivo de telas em crianças e jovens, muitos pais tentaram proibir. Só que proibir também traz um dano. Pois é, tipo assim, proibiu, pronto. Por que que proibiu? Não é Simplesmente nem nesse proibiu. ponto, mas imagina assim, eu vou para a escola, todos os meus amigos, eles têm acesso às redes sociais, a celulares, e eu não conheço aquela realidade. A chance dessa criança ela ser isolada porque ela não tem a interação, ela não sabe falar sobre o Não, sem joguinho. falar do bullying que ela vai sofrer também, né? E aí, o que é que a gente tenta dosar? Eu preciso ter equilíbrio.
Meu filho, ele vive numa era tecnológica, ele vai conhecer a tecnologia, mas ele tem que usar aquela tecnologia de forma inteligente, digamos Sim. assim, com um tempo controlado, com a supervisão, com o cuidado, até do que aquela criança acessa. Uhum. Hoje a gente se perde nisso, né? São os filhos trancados nos quartos, que a gente acha que tá seguro, que tá dentro de casa, então nada de ruim vai acontecer, mas a gente não sabe que ali a gente abriu uma porta para um universo que, enquanto pais, a gente desconhece. Tu tocou num assunto bem interessante, que são filhos trancados nos quartos, e a gente puxa o gancho da série da Netflix, né? Sim, Não sei se você já assistiu, já. né? Adolescentes ou Adolescência. 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 E eu assisti a série e, assim, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão dos jovens e dos adolescentes viverem naquele mundo ali e os pais parecem que viram reféns, eles têm medo até de saber o que está acontecendo ou não sabem como chegar naquela criança, porque para mim são crianças. Sim. Continuam sendo crianças e estão vivendo uma bomba de hormônios, uma bomba de informações, uma bomba, né, de várias coisas. Daqui a pouco você vai ter que ser adulto, daqui a pouco você tem que trabalhar, daqui a pouco você tem que se sustentar. E é muita coisa. Eu chego, dou aquela respirada, tipo assim, a gente lembra a nossa fase de adolescente, como era difícil, como foi difícil e como continua sendo difícil ser adolescente. E aí o adolescente tá dentro do quarto, tá trancado. Sim. E aí o pai não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer. Eu acho que a série, ela traz à tona esse alerta, né? De que Uhum, não é porque teu filho está no quarto que ele está seguro. Ele uhum. pode estar correndo mais riscos do que se ele tivesse com um grupo de amigos, digamos assim. Sim. Mas qual é a grande questão? A gente assumiu multitarefas. Não Uhum. só a mãe, assim, o pai já era multitarefa, digamos assim, mas a mãe também abraçou esse mercado de trabalho, ela assume múltiplos papéis dentro de casa, ela tem que Uhum. ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente esposa, Tudo ela tem que ser perfeita, excelência. né? E a mulher 2 vezes mais que o homem, tá, gente? Por favor. Pois é. E aí o que é que acontece? A gente acabou terceirizando a maternidade. É mais fácil eu controlar a criança eu dando o celular para ela. Uhum. Eu não preciso ter tanta troca, eu não preciso ter tanta interação, porque meu filho tá se distraindo. Ele tá aqui do meu lado assistindo um desenho, jogando um joguinho que eu não tenho interesse de saber que O joguinho que é é? aquele. Uhum. Na minha casa, o que é que eu tenho muito cuidado? A gente não consegue restringir todas as informações. E aí, obviamente, minha filha, ela usa a tecnologia quando ela não tá perto de mim. Mas quando eu estou do lado dela, eu falo, vamos assistir junto, me mostra o que é que tu Tu gosta. procura usar ferramentas para poder fazer com que a tecnologia ela exista, Isso. né? Você sabe que ela existe, mas você procura ter ferramentas para ter essa comunicação mais direta com tua E criar filha. uma conexão, uma intimidade. Então, minha filha, me mostra Criar momentos, né? que tipo de música você gosta. Hoje você vai escolher a música que vai tocar no carro. Quero conhecer o teu gosto musical. E aí ali, olha, essa música não é própria para sua Eu idade. gosto disso. Tu lembra aquele meme da Peppa? Pois é, essa música não é própria. Minha filha, vamos assistir, me diz um filme, uma série, um desenho, o que é que você vê no YouTube, quem são esses influenciadores que você Uhum. tá Isso é assistindo? muito importante, né? A gente saber. E aí ali é uma brincadeira e eles gritam e eles fazem uma graça, ilude a criança naquele cenário muito lúdico. Aí eu falo, sério, isso não é legal. Olha, isso aqui não é uma brincadeira engraçada, isso não foi engraçado. Tu achou engraçado? Me conta, por que que tu riu? E aí ali a gente vai conversando, falei, olha, eu não acho engraçado por isso, isso e isso. Cria uma intimidade. Eu não tô proibindo a minha filha de ter um acesso à tecnologia, até porque eu não vou conseguir blindar 100%, mas eu estou fazendo parte com ela. Eu tô ali criando um limite, uma proteção. Meu amor, isso aqui significa isso aqui. E aí tem várias músicas que faz apologia, por exemplo, ao suicídio, à droga. Eu falei, olha, isso não é legal. Porque você entendeu o que ele quis falar aqui? Ó, isso aqui não é legal para você. Então tu vai educando e, de certa forma, ensinando a criança a usar aquela tecnologia ao Uhum, seu favor. Esse uhum. é o nosso papel.
E isso faz com que a gente tenha essa conexão direta com os nossos filhos, né. Sim, E quando a gente fala de uma pandemia de saúde mental, a gente está colocando não só os adultos, a gente está colocando no âmbito geral, adolescente, tem crianças, tem, melhor idade, está todo mundo ali vivendo, esse problema. E aí tem uma palavra muito usada que é a palavra burnout. sim. O que que é o burnout, doutora Karen? Mas antes da gente falar sobre o burnout, tem um dado que é algo que me fere muito enquanto mãe e Certo. enquanto psicóloga, né? Que no ano de 2022, por exemplo, porque os dados ele têm essa demora de ser Sim. publicado, a gente teve um aumento de 29% nos casos de automutilação em criança, em Nossa. jovens e criança. Então, de fato, não é só o adulto que sofre, não é só o trabalhador que sofre, Sim. mas todos ali que estão inseridos nessa sociedade que sempre te cobra mais, que sempre quer um pouquinho mais de ti. Em relação ao burnout, né? Respondendo a tua pergunta, burnout ele é considerado uma síndrome que tem várias características que, somada, gera a condição de síndrome de burnout, Uhum. gerando essa patologia, digamos assim. Não há a nomenclatura de uma doença porque volta para aquela mesma estigma do transtorno psicológico. Há Uhum. dificuldade de encontrar ali naquele biológico, né, uma condição que justifica. Então, são um conjunto de sintomas, de variáveis que levam ao burnout. E o burnout é interessante porque muita gente comenta hoje, está tão popularizado os diagnósticos psicológicos que as pessoas falam assim: ah, eu tô com burnout, eu sou bipolar, Acaba ridicularizando até, né, banalizando a banalizando. expressão, né. Pois é. E aí qual é a questão? O burnout, ele é um transtorno, ele é uma síndrome Uhum, restrita ao ambiente de trabalho. uhum, Ele é uma síndrome que representa um nível de estresse crônico, mas provocado pelo ambiente de trabalho. Quando eu entendo que ele tem um local que gera aquele adoecimento, ao retirar o profissional daquele espaço, ele tem uma melhora. E é impactante como aqueles sintomas eles vão se cronificando e gerando outras comorbidades. uhum. Então, por exemplo, o burnout, ele tem como sintomas uma dor de cabeça frequente, uma sensação de despersonalização. Então, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais por que eu faço o que eu faço, eu não consigo ver função ali no meu trabalho. Quando eu recebo uma promoção, ao invés de eu ficar feliz com aquela conquista, eu já me preocupo com o fardo que vem, com as responsabilidades que tem naquele novo cargo que eu vou assumir. Ao mesmo tempo que eu escolho também em alguns momentos viver aquela realidade. Uhum. Então, há essa discussão hoje em dia. O burnout ele é provocado por um ambiente de trabalho insalubre ou como é que eu posso dizer, uma dependência do trabalho, Hum. um vício em trabalho. E os dois cenários geram burnout. Uhum. Eu posso ter um trabalho que eu sofro assédio, que eu não tenho um espaço de fala, que eu me sinto o tempo todo pressionado, que eu tenho metas irrealistas para alcançar, e aquilo me adoecer, como é o caso dos professores, né, que trabalham hoje numa sala de aula que eles são expostos à violência, eles são desrespeitados diariamente, eles não têm condição básica para dar aula, e por isso acaba vindo a desenvolver um burnout. E a gente tem um caso de profissionais que amam a profissão, que vivem intensamente, aí vivem 100% a profissão, que deixam de ter tempo para a família, que deixam de ter tempo para os filhos, que deixam de ter tempo para o próprio lazer, porque o trabalho naquele momento é a fonte de prazer daquela pessoa. Uhum. Nossa, é algo assim, surreal, né, se a gente for parar pra É. pensar, né, o trabalho é aquilo que me deixa feliz, a minha família não me deixa feliz, eu não tenho mais um hobby, tudo gira em torno do trabalho. A gente tem um caso famoso, né, que é o campeão olímpico de natação, né? Uhum. Esqueci o nome, como é? O César Cielo? Ele é Não, brasileiro ou não, internacional? O internacional. Phelps. O Phelps, pronto.
O Phelps, nos relatos dele sobre as Olimpíadas, sobre as competições, ele falava que ele treinava 365 dias no ano. Não tinha Caramba! Natal, não tinha aniversário, não tinha nada que tirasse ele ali da piscina. Uhum. No final da carreira dele, a gente vê um cara que cai nas drogas, que cai na depressão, que vê uma carreira sendo afundada porque o trabalho era o centro da vida dele e ele Uhum. perdeu o centro da vida dele agora. Entendi, porque o trabalho não é mais aquilo que... A pessoa fica vazia, né? Aham. Fica um oco ali, e isso é muito interessante da gente ver, porque a primeira pessoa a falar sobre burnout, a descrever o que seria burnout, ele foi um E isso psicólogo. fala de uma forma onde o trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho, sempre colocando o trabalho ali, acaba virando uma desculpa, né? Sim. Quando esse psicólogo ele foi definir o que seria o burnout, ele usa como analogia uma casa, um prédio em chamas. Certo. Um prédio que ele se corrói por dentro, ele é destruído, ele vira pó, mas por fora ele está intacto. Então, geralmente, uma pessoa que passa por um burnout, tu sente o adoecimento, mas o outro não vê. Tu tá sendo queimado, destruído, esvaziado, enquanto para quem tá do lado de fora, tá te encorajando, poxa, massa, vai lá, tu é um cara trabalhador, que legal, fulano trabalha 7 dias na semana, fulano é um cara de se admirar, mas por dentro eu já não tenho mais felicidade. Uhum. Eu trabalho porque agora eu tenho medo de tirar uma férias e ser demitido por conta das minhas férias. Eu trabalho porque eu acho que se eu não for melhor do que o meu colega, ele vai ocupar o meu cargo. Eu trabalho porque eu tenho que provar para as pessoas que eu mereço estar onde eu estou. Uhum. E é uma espécie de merecimento o tempo inteiro. Sim. Aí eu te pergunto, qual a diferença, por exemplo, do burnout e do estresse crônico, né? Porque o burnout chegou, a gente conhece agora o burnout, mas a gente já falava muito de estresse crônico. Existe diferença? A diferença é que o burnout ele acontece no ambiente laboral. Certo. Ele é um estresse crônico advindo das atividades laborais. Certo. O estresse, a estafas mental, por exemplo, ela acontece em qualquer ambiente. Então, tu vai ver, por exemplo, há uma pesquisa que compara os níveis de estresse de uma mãe atípica aos níveis de um soldado em guerra. Uhum. Ambos apresentam o mesmo nível de Caramba. estresse. Um estudante, um concurseiro, um estudante universitário, ele pode ter uma estafa mental, ele pode ter um quadro de estresse crônico por conta da atividade acadêmica que ele está ali submetido. Mas Uhum. não vai ser considerado um burnout. A gente pode falar de forma leiga que eu tive um burnout, mas dentro do que é considerado um CID ali, de uma patologia para um diagnóstico médico, eu tenho que estar relacionado àquele estresse crônico ao ambiente de trabalho. Pronto. A gente está falando sobre saúde mental hoje aqui, sobre adoecimento, e tem aqui, eu elaborei um quadro chamado Isso Ajuda ou Isso Atrapalha, né? Sim. E tu vai me dizer se isso ajuda ou atrapalha na saúde mental, combinado? Sim. Primeiro, praticar exercícios físicos libera endorfina, reduz cortisol, melhora o sono, a autoestima, além de diminuir os níveis de ansiedade e depressão. Ok, já estou dando uma afirmativa. Eu te pergunto, praticar atividade física, né? A gente tem dois extremos. A gente viu aí o Phelps, né? Que a atividade física dele era o trabalho dele e ele não Sim. tinha, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. A atividade física, de fato, ela é essencial? Ela é essencial. Vamos lá, hoje a gente discute que não existe saúde mental sem uma prática regular de atividade física, Uhum. uma boa qualidade de sono. Não existe remédio melhor do que Do essas que uma duas boa noite de coisas. sono. Pois é. E há hábitos saudáveis ali. Uma boa alimentação. Eu não posso pensar que eu vou nutrir mal o meu corpo e aquilo não vai ter um efeito na minha mente. Por exemplo, eu atendo muitos adolescentes no meu consultório. Certo. Que chegam, doutora, eu queria muito tomar Vivance. Queria muito tomar Concerta
para conseguir estudar, para melhorar a minha cognição, meu cérebro ele não tá funcionando, eu provavelmente tenho um TDAH, eu esqueço tudo. E aí, uma das coisas que eu bato muito na tecla, primeiro, esses remédios não vão te tornar inteligente, isso é fato. O que te torna inteligente é você sentar numa mesa e consumir um conteúdo. O remédio por si só não te coloca naquela mesa. Ele dá uma potência no teu cérebro, ok. O remédio ele foi desenvolvido para pacientes que têm um quadro de TDAH, que tem um mau funcionamento do cérebro. Então, ele compensa esse mau funcionamento. Esses adolescentes que chegam até o consultório, eles não têm necessariamente um mau funcionamento. Eles têm uma vida sedentária, eles se alimentam extremamente mal e eles não querem fazer atividade física. Eles não dormem, passa tempo excessivo na frente de telas. Que já entra o segundo passo aqui, que era perguntar o uso excessivo de redes sociais. E aí o cérebro ele tá cansado. Ele não vai funcionar como aquele adolescente quer. E aí eu coloco uma medicação para esse indivíduo, eu não ajudo, eu pioro. Porque eu pego um cérebro cansado, desnutrido, sem nenhum preparo, eu coloco um remédio que vai levar ele ao máximo, só que ele tá sem combustível para funcionar. A chance daquele paciente desenvolver uma segunda comorbidade, ter um agravamento, ter um prejuízo pelo uso daquela medicação é muito grande. Então, assim, não existe saúde mental sem atividade física, sem uma boa noite de sono e sem uma alimentação balanceada. Muito bem. A gente já tá quase no final, porque a gente conversou muito, já tem mais de 30, quase 40 minutos de bate-papo, tá vendo como é que o negócio aqui é bom? Também. E a gente vai entrar agora para os caminhos, o que fazer para prevenir, doutora, para se cuidar e não entrar dentro dessa estatística, ou então se você já tá dentro dessa estatística, sair dela. Eu queria compartilhar aqui com as pessoas o conceito de antifragilidade. Certo. Que há um pouco mais de 20 anos a gente começou a pesquisar e discutir que o estresse ele não é esse vilão todo. Com certeza quem está aí em casa já ouviu falar que o estresse é o grande culpado pelos problemas cardíacos e, enfim, por vários outros, né, como o burnout agora. Só que o que esse conceito de antifragilidade diz, que ele foi desenvolvido por Nassim Taleb, é que o estresse, é que o nosso próprio corpo é um sistema antifrágil. O que é que isso quer dizer? Que assim como tu vai na academia e estressa o teu músculo levantando peso, eu também tenho uma capacidade cognitiva de criar força diante do estresse. E aí tu pode me questionar, então, por que tantos casos de adoecimento? Por que tantos casos de adoecimento, Karen? Porque a gente não descansa. Tu leva o teu trabalho para casa aí no celular, tu chega em casa, tu vai editar um vídeo, tu vai pensar na pauta de amanhã, tu vai se programar, se antecipar de tudo que pode acontecer. Hoje em dia, o trabalho não fica no trabalho, o trabalho vai contigo até pro restaurante, tu leva pro banheiro o trabalho. Meu Deus do céu, verdade. Então, assim, hoje a gente culpa o estresse por tudo, mas o estresse, ele pode ser um combustível de crescimento, desde que você use ele da maneira correta. Há vários exemplos na literatura sobre a capacidade de crescimento diante do estresse. Só que a gente fala só do estresse pós-traumático, do estresse crônico, do burnout. A gente coloca uma carga em algo que é inerente ao homem. Não tem como tirar o estresse da vida do homem. Então, eu tenho que usar ele ao meu favor. Eu tenho que aprender a administrar o meu estresse. E a gente tem 3 formas de fazer isso. A primeira delas são com micropausas. Então, aquela pausazinha para tomar um café no meio do dia, dar uma respirada, conversar com alguém, mudar o foco. Assim como o método Pomodoro, né? É isso que eu te perguntar do Pomodoro, né? Pomodoro me ajuda muito, Pomodoro. É a mesma ideia, né? Só que nesse caso, tu vai mudando ali a tua forma biológica de responder. Porque quando a gente está no estresse, o nosso corpo entende que eu preciso me defender. Então, os níveis de cortisol sobem, eu entro no mecanismo de fuga e esquiva de qualquer perigo, eu tô armado, eu tô pensando em tudo. Quando eu paro, eu convido o meu corpo a relaxar. E nesse relaxamento, meu corpo cresce. Nesse relaxamento, meu corpo se fortalece. Tá, Kari, mas eu não tenho 15 minutos para relaxar. No meu trabalho, se eu paro 15 minutos,
tudo desanda. Meu Deus do céu, que é isso? Vamos pensar o enfermeiro. O enfermeiro ele não pode parar muito tempo ali se ele é se ele tá numa UTI. Entendi. Se tu pega um programador ali, um cara que trabalha na bolsa de valores, ele não pode nem piscar que o negócio desandou ali. Ele tem que estar ligado o tempo todo. A gente pode reduzir essa micropausa. Cara, para 30 segundos. Tu consegue ter 30 segundos para respirar? Faz 5 respiradas longas. Para por 30 segundos. Toma uma água. Convida o teu corpo a mudar esse modo de funcionamento. 30 segundos é comprovado cientificamente que já traz esse bem-estar. Mas a gente não faz, né? Não faz. Porque não dá, não tem tempo. é um bem-estar a longo prazo. Como eu não percebo essa mudança instantânea, eu prefiro me automedicar. Eu chego em casa, eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um energético para ficar acordado, eu meto um Vivans para trabalhar. Um Zolpidem para dormir. Eu vou medicalizando tudo que tem na minha vida. A gente chega no extremo de tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir, e a gente continua oco. A gente continua doente ali. Vazio. Porque a gente não faz o básico, é cuidar, é ouvir. A gente fala hoje que o burnout, ele é um alerta que liga dentro de ti. Mas quando ele dispara para virar um adoecimento, é porque tu não ouviu o teu corpo pedindo. Mas, continuando, né? O que é que eu posso fazer para melhorar? A gente tem essas pausas, que são descansos micros. A gente tem a médio prazo. Eu posso simplesmente ter uma boa noite de sono. Dormir é uma forma de cuidar dessa mente, restaurar essa saúde, eu ter uma boa noite de sono. Eu respeitar o meu limite biológico para dormir. Só dormir. Só dormir. Já numa recuperação num estado macro, eu posso me dar férias. Mas aí tem que ser férias mesmo. Não é eu ir pra praia e levar meu computador porque eu tenho que mandar um relatório. E tipo assim, eu não consigo fazer 30 dias. Faz 5. Faz o que der. Tira um final de semana. Quando foi a última vez que tu levou teu filho na praia, que tu viajou, que tu foi bem aqui em Barreirinhas descansar, tirar 2 dias pra ti e tua família, sem trabalho, sem o celular, sem o computador, sem a pauta do dia seguinte. É difícil. É muito difícil, porque não é isso que a sociedade prega. Nossa, é muito difícil. Nossa, eu tô tendo aqui uma terapia, gente. O dia vem comigo hoje foi terapêutico pra mim aqui com essa mulher falando. A gente poderia falar, assim, várias horas ainda aqui dentro do nosso videocast, mas a gente tá chegando ao fim. E eu queria que deixasse uma mensagem pra quem nesse momento se identificou, porque eu acho que hoje o nosso De Bem Comigo foi muito claro sobre várias coisas que a gente tem feito no nosso dia a dia, várias escolhas que a gente tem feito na nossa vida, e ela tá passando. Ela tá passando, ela tá passando, e quando a gente abrir os olhos de verdade, a gente viu que a gente passou, e a gente não pode mais voltar atrás. Pois é, assim, se eu posso deixar uma mensagem aqui, a mensagem seria: viva o momento presente. Esteja de fato onde você está. Curta o momento com teu filho. Olha ele sorrir. Brinca com ele, pergunta para ele o que ele está sentindo. Se pergunta também. Quantos de nós não sabemos o que estamos sentindo? É tão cansaço, é tantas cobranças, é tanto pensamento na cabeça que tem pessoas que falam: cara, tô bem, tô normal. Mas não consegue acessar de fato as suas emoções. Há um embotamento ali. Eu vou vivendo no automático um dia por vez. O convite que eu faço hoje para vocês é: estejam presentes no momento atual, viva cada um desses segundos que você tem, curta esse processo, porque a vida vai passar, isso é um fato. Mas guarde, crie essa reserva de bons momentos, de boas memórias, isso preenche o prédio que somos nós, isso dá sentido à nossa vida. Que maravilha. Gente, tô encantado. É assim que tu disse que tu não ia falar nem 20 minutos? Tem aqui na minha mão, parabéns, viu? Dá pra sentir o quanto que tu amas a profissão que você escolheu pra você. Continua desse jeito que você vai ainda
fazer muita coisa e vai mudar muitas vidas. Obrigado por ter aceitado vir hoje aqui no nosso De Bem Comigo. Você gostou? Eu amei, Vai vir amei. mais vezes? Com certeza. Ah, que maravilha. Vamos falar redes sociais para quem quiser saber mais de você? O meu Instagram, ele é psi.karengomes, Karen com M, tá? Tá, com M no final. Isso. Ah, tá. Vamos mandar um abraço pro Rafa? Vamos. Não, manda um beijo pra ele. Vai. Tá. Amor, tô com saudade, viu? Tô indo pra casa pra gente aproveitar e criar memórias, né? Ter esse tempinho Que de bom. qualidade. E obrigado, Rafa, por ter visto, né, a postagem do Viva no Instagram de Juliana Camarão, maravilhosa, e ter trazido essa mulher pra cá, pra estar conosco aqui, fazendo parte dessa equipe e levando conteúdo pra muita gente, que eu tenho certeza que várias vidas vão ser transformadas. E um beijo pra filhota. Com certeza, né? Ela tá ansiosa pra ver, Tá doida pra curiosa, né? Tá toda curiosa pra vir aqui pra quer conhecer. conhecer teu trabalho, né? Eu falei pra ela, vou te levar lá pra conhecer o trabalho do Tia Essia. Ai, que Próxima vez maravilha. ela estará aqui. Muito bem, obrigado mais uma vez. E é isso, a gente fica por aqui com o nosso De Bem Comigo. Na semana que vem tem muito mais pra vocês. Tchau. Dá tchau, Karen. Tchau.